Entretanto, Jesus dormia. 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. 26. Perguntou-lhes, então, Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. 30. Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. 31. Então, os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. 32. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. 33. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. 34. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Mateus 9, 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. 3. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 7. E, levantando-se, partiu para a sua casa. 8. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. 14. Vieram, depois, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhes Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e viverá. 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. 21. Porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse:
24. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. 25. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. 26. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. 29. Então, lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. 30. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. 33. E, expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. 34. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. 37. E, então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 10, 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão. 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. 4. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. 6. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é um trabalhador do seu alimento. 11. E, em qualquer cidade ou povoado em que entrastes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. 13. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz; se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos; sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 19. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque, naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer. 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai, ao filho; filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome; aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não
hareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo, acima do seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo, como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus